Bem-vindos ao quadro Cristianismo Sem Filtro, um espaço para tirar as máscaras, quebrar a religiosidade e voltar o coração ao primeiro amor. Atualmente é mais difícil encontrar juízes do que discípulos. E antes que você pense que isso é sobre igreja, líderes ou instituições, não é. É sobre mim, é sobre você, é sobre nós. Porque talvez a pergunta mais importante seja: eu sou um discípulo ou eu me tornei um fariseu? É muito fácil ler os evangelhos e apontar o dedo para os fariseus. É fácil se revoltar com a forma como eles rejeitaram Jesus, como perseguiram Jesus, como se escandalizaram com Jesus, a ponto de levá-lo até a cruz. Mas será que eles estão assim tão distantes de nós? Se os evangelhos dão tanto destaque aos fariseus, não é por acaso. É porque eles não são apenas personagens de uma história antiga. Eles são um espelho, uma alerta que atravessa gerações. Porque os fariseus não desapareceram, eles se adaptaram. E hoje, eles também vivem entre nós. E talvez o momento mais honesto da nossa fé seja quando a gente para de perguntar: onde estão os fariseus? E começa a perguntar: Senhor, existe em mim um fariseu? Os fariseus tinham mais medo do que entrava na boca do que o que saía do coração. Mas Jesus os confronta e diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque isso vem do coração. A marca que define os fariseus não é a ignorância, é a hipocrisia. Eles eram mestres da lei, eram inteligentes, estudiosos, religiosos e mesmo assim não reconheceram Deus quando Ele estava diante deles. Jesus veio para confundir os sábios e eles, mesmo sabendo tanto, não souberam amar. Hoje nós corremos um risco parecido, o risco de se apegar ao conhecimento, sem permitir que ele nos transforme de fato. A gente aprende a linguagem de Deus, mas não aprende o caráter de Deus. O que nos incomoda mais hoje? Um irmão caído ou a oportunidade de apontar o erro dele? O que nos move mais? Restaurar ou ter razão? Porque é muito mais fácil pegar pedras do que estender a mão. Nos aferramos ao conhecimento, ao discurso, à teologia, mas sem amor, tudo isso vira orgulho, vira nariz em pé, vira palco. Vira exatamente aquilo que Jesus mais confrontou. Conhecimento sem amor não nos aproxima de Deus, nos afasta. Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, não porque eles eram ignorantes, mas porque eram duros, cegos e convictos de si mesmos. Eles amavam os primeiros lugares, amavam parecer santos, amavam parecer certos, mas não sabiam amar pessoas. Quem realmente entende o evangelho não se sente superior, se sente necessitado, entende que é pobre, miserável, nu e que tudo o que tem vem da graça do Senhor. O evangelho não nos ensina a nos exaltar, nos ensina a nos humilhar e a amar, mesmo quando é desconfortável. O problema é que muita gente começou a se achar tão santo que trocou o amar pelo acusar. Confronta, mas não cuida. Fala de verdade, mas não vive misericórdia. E isso gerou uma bola de neve. Um cristianismo que assusta mais do que cura. Uma igreja que aponta mais do que abraça. E não foi isso que Jesus construiu. Não foi isso que Jesus pregou. Devo sublinhar que não estou dizendo de modo algum que o pecado não deva ser confrontado em amor, porque quem confronta, ama. A cerne do problema está quando trocamos o confrontar com amor pelo acusar com ódio, como se fôssemos superiores, como se o pecado do outro anulasse o seu pecado, como se tudo isso se tratasse de uma mera competição de quem é o mais santo. Mas isto não é uma competição. O evangelho é entender que a graça que te alcançou é grande o suficiente para alcançar o irmão que você chama de pecador. Quando Jesus entra no templo e vira as mesas, ele está irado com quem transformou a casa do Pai em um covil de ladrões, com quem transformou a fé em sistema, com quem transformou Deus em discurso. O zelo de Jesus vinha contra a distorção da palavra. Por isso, hoje eu te convido que a gente não seja uma geração que sabe falar de Jesus, mas que não o conhece de fato. Que a gente não seja conhecido por aquilo que condena, mas por aquilo que carrega. Menos fariseus,
mais discípulos. Menos aparência, mais arrependimento. Menos pedras, mais cruz. Esse foi o primeiro episódio do quadro Cristianismo Sem Filtro, onde menos aparência e mais Jesus é o único caminho para a verdadeira liberdade. Deus abençoe, até o próximo vídeo.